Voltando então para o nosso assunto, a gente vai ter então aí como o estudo científico dessas lesões, né, por projéteis e o comportamento desses projéteis quando interagem com tecidos biológicos. Então, vou aqui dizer desses sistemas biológicos que eu posso estar falando tanto de animais, né, como também de humanos. Então, nós temos esses três eixos, que é o. Estamos falando, o que eu vou falar para vocês sempre é baseado em algum estudo científico, tá? Eu jamais vou aqui referir coisas da minha cabeça, mas sempre baseado em autores que nos deram o entendimento desses ferimentos, tá? Posso até passar um pouco da minha experiência pessoal, tanto no campo da cirurgia, do tratamento dessas feridas, quanto no campo da medicina legal. E vamos entender a balística de ferimentos como uma ciência interdisciplinar, né? Não é só a medicina que determina ela, né? Nós temos ali físicos que participam desses estudos, né? Meios profissionais do direito, especialistas em armas, armeiros. Então, cada um dá a sua composição, a sua contribuição nessa ciência que, como falei para vocês, embora ela seja muito presente no nosso dia, mas ela já vem aí reduzindo um pouco a violência, talvez aí pelos sistemas de controle de arma, né, pelo ensinamento também, pelo treinamento, que eu vejo cada vez mais as pessoas buscando, a gente tem aí o melhor uso da arma de fogo. E com isso, aquelas mortes por homicídios, elas estão reduzindo. O próprio Fackler, ele falava, então, que, embora sendo uma ciência multidisciplinar, nós temos duas grandes disciplinas e que um especialista médico, ele que lida ali com esse tipo de ferimento, ele deveria entender ou adquirir algum conhecimento de física. O Fackler diz para nós que essas são as duas áreas, as grandes áreas do conhecimento que estão vinculadas ao entendimento do ferimento balístico. Como que pode, as duas se completam, né, e geram os conhecimentos para nós. O objetivo, então, de todas essas pesquisas é investigar as feridas e o potencial de ferimentos delas, né? Eu vou falar balas aqui, eu sei que alguns não gostam desse termo, mas bala é traduzido do termo bullet, que em inglês significa bala. Então, toda vez que eu traduzo para cá, eu estou falando de projéteis, tá? Pegando aí o bullet, que é o termo americano que se usa. Então, tanto no corpo, nos órgãos e nos tecidos. Vamos entender que, ora, autores vão estar falando do ponto de vista de ferimentos para tratamentos, e, ora, outros vão estar falando do ponto de vista forense, do entendimento de como determinadas armas podem agir. E como que a gente pode tentar esclarecer ao máximo? Posso eu, olhando um cadáver que tem um ferimento, eu falar qual é o calibre que atingiu? Não consigo. Eu posso inferir, eu posso dividir alguns termos, aqueles de alta velocidade ou de baixa velocidade que vão estar né, imposto ali. Mas, à luz do conhecimento, eu não posso afirmar que aquilo é de um calibre ou de outro, aquele ferimento é de um calibre ou de outro, baseado só no ferimento. Eu preciso da recuperação do projétil para aí sim afirmar, após exames de balística, que aquela arma ou aquele projétil ele tem o calibre tal e partiu de tal arma, se ele estiver registrado nos sistemas de armas. Então, uma parte grande do que a gente faz em termos de medicina legal é a tentativa de recuperar o projétil, para que a balística, então, os peritos em balísticas possam
nos, nos direcionar em qual é aquele real calibre, né? E também aqui a gente já teve comum isso, né? Ferimentos de armas diferentes, você ter recuperação ali de dois calibres. Também já houve o caso de uma pessoa com um ferimento antigo e o calibre e o projétil estava retido, e ele tem então um segundo ferimento por outro calibre, né? É possível a gente saber se o ferimento é antigo ou recente, mas já houve essa situação aqui de retirar um calibre de um ferimento antigo e um outro projétil do ferimento recente. Tá tudo bem até aí, gente? Como tá? Tá falando rápido demais? Tá dando para entender para onde a gente quer ir? Por enquanto, tranquilo. Muito bem, professor. Continue. Vira gaiado, viu? Se surgiu uma dúvida aí, vamos. É só parar. Falando um pouquinho então do direito humanitário internacional, que foi algo que contribuiu bastante para a melhoria dos projéteis, né, ou a limitação dos efeitos deletérios que eles têm, e é o conjunto de regra que busca, né, por razões humanitárias, limitar o efeito dos conflitos armados, principalmente naquela população que não está participando diretamente do conflito, que são pessoas que não têm ali um motivo para estar nas hostilidades, né? Então, esses direitos, eles foram feitos através, esse direito internacional, ele avançou através dos, né, fugiu a memória agora. Mas, enfim, ele vai obrigar as partes a cuidar dos feridos e doentes e também proteger o pessoal médico e garantir a dignidade dos prisioneiros, né, seja de guerra, seja civil. Então, ele visa todo esse arcabouço de proteção à vida humana e a tentativa de redução dos efeitos colaterais que essa guerra tem na população que não está envolvida nas hostilidades. Então, ele vai impor restrições através dos acordos, né, e vai proibir o uso de armas ou métodos de guerra. Não é possível, não é lícito usar armas biológicas em guerra, né? Não é lícito usar mais agentes químicos em guerra. Por quê? Porque o objetivo é que as lesões supérfluas e o sofrimento desnecessário que aquele conflito traz, eles sejam minimizados ou mitigados. Estamos falando aqui, grande parte do que eu estou passando aqui está neste pequeno livro, eu posso passar para vocês, mas que é ali da Cruz Vermelha Internacional, que tem grande parte, né, é responsável por grande parte desses avanços, com pessoas que vão ali à linha de frente. Tive há pouco tempo a o prazer de participar de uma convenção de todos os IMLs do país sobre as pessoas desaparecidas, o quanto é importante que se dê, é, que se feche o ciclo da vida daquela pessoa que está desaparecida para a família dela, ou seja, que elas ter a certeza que aquela pessoa não está mais entre nós, de poder dar um sepultamento digno. E é muito legal o trabalho que a Cruz Vermelha faz perante dentro desses conflitos, ou tentando minimizar esses efeitos colaterais da guerra. Os elementos pertinentes ali à balística, então, começa lá na Declaração de São Petersburgo, né? E ele que traz, isso é do texto mesmo do livro, né? Que o objetivo legítimo de uma guerra é enfraquecer a força militar do inimigo. Então, baseado nisso, né? Utilizar meios que agravam inutilmente o sofrimento dos homens
né, envolvidos naquele conflito ou não, que está apenas ali à beira, à margem do conflito e tornar a sua morte inevitável. Então, por que agregar sofrimento a, né, as pessoas que estão ali? Então, se o princípio é enfraquecer as forças militares, que o faça com dignidade. Se é possível, né, a gente imaginar que a agressão física tem alguma dignidade, mas a gente vai ver que, através dos anos, com essas normatizações, a gente começa a ver, sim, né, principalmente quando se dá o padrão OTAN dos projéteis, que hoje é uma fala também da Cruz Vermelha, que grande parte dos conflitos do mundo seguem o padrão OTAN.